Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! Tranquilo o dia? Tranquilo, sossegado. As usual, as usual. Mas a turma tá aí, ó. Doutora Janaíne Paixão tá aí. Felipe Fagioli tá aí. Estávamos trocando ideias há poucos minutos. Cheguei e falei com o Uber. Amigo, acelera. Acelera que eu tenho uma live. Fernandão, bom demais. Deixa eu dar uma notícia. Acabou que a gente conversou um monte de coisa, mas não conversamos sobre isso. Nosso Nefro Expert evento presencial, não só para médicos, mas profissionais da área de saúde com interesse na nefrologia, está sendo já um sucesso antes mesmo dele acontecer. Então, sucesso de público, boa parte das vagas já vendidas. Temos agora até sexta-feira o segundo lote, são pouquinhas vagas, acho que são 2 vagas só para esse segundo lote. Então, se passar essas 2 vagas, já era. E na sexta vira o último lote para a última semana, para a gente ir efetivamente para esse evento, que vai ser sensacional. A gente está aqui com o Dr. Flávio Barros, com o Dr. Fabrício Marques, eu, você, Edu Rocha, Daniel Mendes. Então, muita gente bacana falando, não só de temas técnicos da nefrologia. Então a gente vai falar de highlights de doença renal crônica, highlights de IRA, e lembrando sempre com aquela pitada prática, né? Aquela pitada nefrotóxico, aquilo que não está no livro. E também de coisas que efetivamente não estão tão assim na vida do médico, do profissional da área de saúde que atua com a nefrologia. Então vamos falar um pouquinho de marketing, vamos falar um pouquinho de gestão, vamos falar um pouquinho de ciência, vamos falar de música e medicina. E no segundo dia, uma discussão ampla de caso, várias salas, pequenos grupos. Eu acho que vai ser sensacional, Fernandão. Estou ansioso. Não tem dúvida, não. Ansioso para chegar. Então vamos lá. Vamos começar mais um? Bora, Netão. Você tá me ouvindo bem, cara? Não tá, bem, agora estou escutando bem. Estou escutando bem, a imagem está legal. legal. Estou no 4G aqui porque o Wi-Fi não vai dar. Eu só vou te comprar um abajur, porque você colocar aí para dar uma iluminada. Beleza. Afinal de contas, daqui um dia tem canal. Mais. Exatamente. Vamos lá. Olá, seja bem-vindo a mais um Nefrotalks. Eu sou o Dr. José Neto, clínico geral e nefrologista aqui em Belo Horizonte, diretor de ensino, pesquisa e inovação da Nefroclínicas. Tem aqui comigo meu amigo, irmão, camarada, mentor, Dr. Fernando Lucas, diretor médico da Nefroclínicas. E a gente, toda terça-feira, está aqui batendo cartão habitualmente para trocar ideia a respeito de algum tema importante relacionado à nefrologia, mas tentando sair mais do mesmo, né, Fernandão? Tentando dar um pouquinho da nossa pitada pessoal, daquilo que a gente faz no dia a dia, sem nunca esquecer, obviamente, a ciência, mas tentando desmistificar um pouquinho aquilo que não está no livro. E, obviamente, vocês que estão nos acompanhando aqui, a opinião de vocês, isso tudo é muito, muito, muito bem-vindo. Fernando, eu acabei de perder Lu. Vamos ver se ele volta. Voltou. Te perdi um pouquinho aí, mas voltou. Então vamos lá, Fernandão. Me falaram o seguinte, Fernandão, que antes de começar a live tem que falar assim: turma, por favor, a gente está cada vez crescendo mais, levando informação de qualidade. Aperta o aviãozinho e chama pelo menos mais uns 3 conhecidos. Manda para 3 conhecidos seus, nefrologistas, clínicos ou pessoas que têm interesse na nefrologia. É uma maneira de você nos ajudar a disseminar esse conhecimento. Hoje a gente optou por falar de uma glomerulonefrite, a nefrite mais frequente, a glomerulonefrite primária mais frequente no mundo, que é a nefropatia da IgA ou doença de Berger. E eu queria, Fernando, começar para você, se é do tempo que falava que Berger era benigno, né? Que eu escutei grandes nomes da nefrologia falando, se fosse para ter uma doença, eu queria ter Berger. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa, quiçá, mudança de paradigma aí dos últimos anos. Antes disso, Netão, eu vou te fazer um convite para você e para a nossa audiência para a gente tentar mudar a terminologia, que para mim
é imprópria também, sabe? Acho que o melhor termo é a nefropatia pela IgA, tá? A gente fala Legal. nefropatia da IgA, mas é mais apropriado aí o termo nefropatia da IgA. A nefropatia da IgA primária, que é conhecida como doença de Berger, é uma homenagem aí ao patologista que descreveu essa condição, de fato já foi tida como uma condição mais benigna que de fato ela o é, né? Então, acreditava-se que a doença tinha um curso mais indolente, com um percentual aí pequeno de 20% a 30% evoluindo com a forma terminal da doença renal crônica, e parece que de fato isso não é verdade, né? Tudo indica que essa é uma doença, ela perfaz um mau prognóstico em 60% a 70% dos pacientes, e por mau prognóstico entenda-se disfunção renal em formas moderadas e, eventualmente, a doença renal crônica na sua forma terminal. Então, isso aí engloba 60% a 70% dos pacientes em algumas casuísticas, relegando aí a 1/3 dos pacientes aquele curso outrora tido como benigno, tá? É óbvio que se existem alguns fatores preditores, né, de uma ou de outra evolução, mas, grosso modo, a gente precisa ficar mais atento com a evolução dessa condição. Aí eu acho que a gente vai falar desses fatores preditores, até porque eu acho que é algo que é importante para a audiência e até para a forma de como comunicar junto ao seu paciente, para ele entender de fato qual que é o prognóstico dele, pelo menos a partir daquele momento que você o encontra. Mas eu queria te fazer uma provocação. Normalmente o número é algo, pelo menos, partindo aí da casa dos 50%, como você falou aí, 60%, 70% em determinadas casuísticas. Você acha que isso tudo é por causa da nefropatia pela IgA? Ou você acha que tem outros fatores confundidores aí, no caso mais específico, aí síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, que são carro-chefe? Será que, é óbvio que talvez você não vai ter essa resposta exata, mas eu queria sua percepção a respeito disso. Então, como vamos colocar, o depósito glomerular dessa imunoglobulina é muito comum na população geral, tanto que tem várias causas secundárias que respondem por esse depósito. Essa distinção ela é difícil de ser feita de fato. Os estudos que mostram esse mau prognóstico, eles tentam fazer análises multivariadas, existem principalmente na população asiática, né, Neto? Onde há estudos mais robustos, coortes prognósticas mais robustas, elas tentam isolar a condição. Mas, assim, no mundo real, cara, é difícil você separar desses outros fatores prognósticos, até porque, por exemplo, a hipertensão, ela é um fator de mau prognóstico dentro da glomerulopatia pela IgA, né? Então, a gente acaba, na prática, não fazendo aí essa distinção com muita nitidez, na verdade. Eu tenho essa impressão, Fernando, mas por que eu estou levantando essa bola? Porque, por hora, em algumas situações, talvez tratar isso mal não vai fazer. E, efetivamente, né, isso pode mudar, porque tem problemas que são modificáveis, tem problemas que são não modificáveis. Aquela pessoa que tem IgA, cara, ela tem a IgA, ela tem uma expressão clínica dela que vai ter alguma coisa que é não modificável. E se tem algum fator que é modificável, talvez seja tratar essas condições subjacentes por vezes, né? A gente vai falar muito disso quando for falar de tratamento, mas essa talvez seja um grande insight para a turma que está nos escutando. Mas isso é muito importante, Netão, porque na glomerulopatia para IgA, a gente vai dedicar um espaço só para o tratamento, esses fatores de risco, às vezes, são ferramentas que o clínico deve utilizar na hora da tomada de decisão, entende? Então, um indivíduo com síndrome metabólica, por exemplo, você vai tomar um determinado curso aí na decisão terapêutica para esse paciente. Então, isso aí tem tanto uma conotação prognóstica, mas também tem um efeito prático na hora da tomada de decisão, entende? Perfeito. Ô, Fernandão, você é um cara que, mais do que eu, certamente, gosta muito dessa parte mecanística. Você é um cara que curte isso, assim, o olho brilha. E quando a gente fala de patogênese da nefropatia pela IgA, eu gostei do pela IgA, achei que é bem pertinente.
de uma certa maneira, o mecanismo ainda é um pouco desconhecido, existe uma série de hipóteses relacionadas aí ao metabolismo, síntese da IgA, da questão da polimérica e tudo mais. Qual que é a minha pergunta para você? De uma certa maneira, você é um cara que consegue, por vezes, pescar algum insight fisiopatológico e trazer para a prática. Você consegue fazer isso de uma certa maneira com algo dentro da nefropatia da IgA? Assim, vou tentar, né? Então vamos lá. A glomerulopatia pela IgA, cara, ela é uma doença desafiadora em vários aspectos e o principal deles, ou talvez o mais desafiador, né, então, seja a sua etiopatogenia. E aí vale um comentário interessante do ponto de vista etiopatogênico, o desenvolvimento do conhecimento nisso, ele é cada vez maior. E aí, não sei se todo mundo sabe, existe um brasileiro radicado na França, que é talvez hoje uma das principais, se não a maior autoridade em glomerulopatia da IgA. Ele se chama Renato Monteiro, e ele é um dos caras que mais estuda aí o mecanismo etiopatogênico da doença, né? Então, quem não conhece, quem nunca leu, vale a pena, eu convido. Talvez seja o pesquisador de maior impacto hoje na etiopatogenia, na descoberta, né, dos mecanismos etiopatogênicos. E aí, Netão, qual que é o primeiro problema? Que ela é uma doença oriunda de imunologia de mucosa. Se a gente não sabe quase nada de imunologia em geral, de imunologia de mucosa, então, é um desastre. É uma lástima, cara, é um verdadeiro desastre. O que acontece do ponto de vista imunológico na intimidade das mucosas é um grande mistério, embora isso seja uma área específica da imunologia que também tem crescido muito, mas aí já a etiopatologia dessa condição reside aí. Especificamente, o sítio anatômico dessa condição são nas placas de Peyer ileais. Ali é o local onde a IgA anômala é gerada. E essa geração, né, ela se dá por hits, né, por pancadas. São 4 hits, são 4 fenômenos que precisam acontecer de maneira mais ou menos encadeada para que o glomérulo, em última análise, se inflame. E aí eu vou usar aquela figura geométrica que você tanto gosta, né? Existe aí, na verdade, uma tétrade etiopatogênica dessa condição. Sem essa tétrade, a IgA não se estabelece. A primeira é que a IgA é uma molécula que na região da dobradiça dela existe açúcar. E um dos açúcares mais importantes é a galactose. Então, toda vez que você tem um fenômeno de uma alteração no depósito ou na incorporação de galactose na região da dobradiça da imunoglobulina, essa IgA ela fica disfuncional, ela fica anômala. Então, o primeiro hit, o primeiro evento, uma das pontas da tétrade, é se gerar uma IgA com uma deficiência de glicolização, uma deficiência de galactose na região da dobradiça. O segundo evento é que essa IgA anômala, com uma alteração do açúcar na região da dobradiça, ela precisa se polimerizar. Mais propriamente falando, né, então, ela tem que formar dímero, tá? Então você tem que ter uma IgA doente, não galactosidada, e ela precisa se polimerizar na forma de dímero. E como é que esses dímeros são formados? Geralmente são por 2 subtipos de IgA. É pelo subtipo da IgA1 ou uma IgA com uma IgG. Então, essa IgA doente com a deficiência de açúcar na região da dobradiça forma um dímero, ou com a outra IgA, geralmente 2 do subtipo IgA1, ou uma IgA e uma IgG. Esse é o segundo hit, a segunda ponta da nossa tétrade etiopatogênica. A terceira, né, então, é que essa IgA ela precisa encontrar um receptor no sítio de ação patogênico dele, que é o mesângio, é a célula mesangial. Então, lá na célula mesangial, precisa ter um receptor para esse dímero doente. Existe esse receptor,
é o receptor da transferrina. Então, a IgA, quando ela encontra o receptor da transferrina, geralmente hiperexpresso, numa condição patológica, você tem que ter uma hiperexpressão desse receptor, é um fenômeno de chave e fechadura. Então, esse dímero circulante doente, ele encontra aí o receptor. Uma vez depositado esse dímero na célula mesangial, na estrutura mesangial, o quarto evento nessa sequência que eu estou acabando de escrever é a inflamação. Lembrando que a célula mesangial, em última análise, é um macrófago residente, né, Netão? É uma célula com grande potencial pró-inflamatório. Então, o depósito desse dímero nessa célula com natureza inflamatória vai acabar gerando um fenômeno fenotípico da glomerulonefrite. Então, esses 4 eventos, numa sequência mais ou menos encadeada, é que vão gerar a inflamação glomerular. Hoje tem se desdobrado esse conhecimento, e é muito interessante, né, Neto, que não é incomum você encontrar numa estrutura glomerular inflamada um podócito também doente, e há relação entre essas coisas. Então, essa célula mesangial, com esse dímero de IgA doente depositado nela, num contexto de hiperexpressão do receptor, gera TNF-alfa, por exemplo. O TNF-alfa, ele machuca muito o podócito, por isso que às vezes você tem uma expressão fenotípica de uma lesão mínima, ou eventualmente até de uma GESF no cenário de depósito mesangial de IgA. Então, o conhecimento etiopatogênico da condição ele tem sido cada vez mais detalhado. Isso gera depois insights interessantes. E eu vou até dar um aqui que eu carrego da época que, na minha residência, eu fui fazer um estágio lá em Uberaba, com a doutora Marlene Reis, que eu tanto respeito e tenho carinho. E uma coisa que eu aprendi com a Marlene é o seguinte, ela falou, olha, tem 2 doenças que a expressão histopatológica delas pode ser de uma coisa mínima a uma rapidamente progressiva. É o lúpus e a IgA. E eu acho que, de uma certa maneira, esses detalhes que você já colocou fisiopatogênicos aí, já dão uma ideia do porquê que isso pode acontecer. Toda a estrutura glomerular ela pode ser atingida. E aí só um outro detalhe, Netão. Essa tétrade etiopatogênese, ela às vezes tem gatilhos que estão correlacionados aí com essa condição do fenômeno residir na imunologia de mucosa. Então, por exemplo, uma coisa que tem sido cada vez mais estudada, principalmente na população infantil e juvenil, é a relação entre o consumo de glúten e a doença. E por que isso ocorre? Essa interação da alergia ou da intolerância ao glúten na intimidade da placa de Peyer, ela acaba provocando uma desregulação na produção dessa IgA, essa IgA secretória pelos linfócitos B residentes na placa de Peyer, e é o primeiro gatilho, o primeiro hit da tétrade. Aí você já tem uma correlação com a clínica. É o consumo de glúten atuando na intimidade da mucosa, gerando uma disfunção imune, por exemplo. E aquela coisa, eu vou aproveitar, na verdade a minha pergunta vinha até nessa linha, falando a respeito desses fatores ambientais, sejam eles alimentares ou infecciosos, como sendo um gatilho para ativar essa condição fisiopatológica. Mas você já citou a questão do glúten, a gente não sabe o que é causa, o que é consequência, mas o fato é, pacientes com doença celíaca têm uma maior quantidade de depósito de IgA no mesanjo. Se isso ali é causa, consequência, a gente não sabe. Agora, você foi o cara que me apresentou o glúten como sendo uma potencial toxina, que muitos ainda têm essa dúvida e tal, mas uma coisa é fato, né, Fernando? Falta ele não faz. Então, acaba sendo, a gente pode discutir isso com um pouquinho mais de detalhe na parte do tratamento, mas definitivamente pode ser um insight terapêutico aí, não farmacológico, para tratar esses pacientes. Não, e é muito interessante. O Renato Monteiro, que eu convido a audiência a dar uma vasculhada nas pesquisas dele, geralmente são trabalhos muito elegantes, né? Então, vale muito, muito a pena. E o outro é o nosso colega Leonardo Riella,
que tem uma atividade científica prolífica em Harvard, e ele tem também estudos aí em glomerulopatia em geral, em GESF, em glomerulopatia da IgA, em população pediátrica, e já estudos aí de intervenção, tá? Que são bastante promissores aí, do ponto de vista clínico. Então, é um link aí entre os mecanismos etiopatogênicos, essa tétrade que eu descrevi, e alimentação. Beleza. Fernandão, normalmente quando a gente pensa em IgA, o que vem na cabeça é a hematúria, né? O grande marcador laboratorial que a gente tem para pensar, a hematúria dismórfica, quando feito aí o dismorfismo e quando ele positivo e tal. A apresentação não precisa ser restrita a isso, mas a minha pergunta para você a gente vai ter uma série de pacientes que vão ter a nefropatia pela IgA e que definitivamente não vão merecer uma biópsia. Quem biopsiar? Na verdade, assim, ela não é uma resposta tão simples, né? Tão, assim, em determinadas realidades, porque você sabe muito bem que em alguns países a indicação da biópsia ela é bastante liberal. O Japão é um exemplo que a gente sempre cita, e o interessante é que, por exemplo, no Brasil existe um trabalho clássico, um censo de glomerulopatia paulista, capitaneado pela doutora Patrícia, mostrando que a glomerulopatia da IgA, ela representa aí, na coorte de pacientes biopsiados, eram biópsias por indicação clínica, tá? Ela perfazia a terceira causa, mais ou menos aí, se eu não estiver enganado, se minha memória não estiver me traindo, 17% naquela coorte, uma coorte brasileira, mas a indicação era uma indicação clínica. Então, geralmente, aqueles pacientes que tinham proteinúria em maior monta, eventualmente já disfunção renal, o que não é a mesma realidade da nefrologia japonesa, onde eles biopsiam os pacientes com hematúria isolada. Né? O contraponto que se faz a essa conduta de biopsiar todo mundo é o que você vai fazer com o resultado da biópsia. Né? Se essa biópsia, uma vez num contexto de hematúria isolada, se ela muda a sua conduta terapêutica, se a resposta for não, isso te baliza para só biopsiar aqueles pacientes que tiverem fatores de risco. E quais são esses principais fatores de risco? Naquele cenário nos quais você vai ser mais conservador e só vai biopsiar pacientes que podem ter um pior prognóstico. O principal deles é a proteinúria. O que se tem discutido hoje na literatura, né, então a gente tem acompanhado isso bem, né, é qual o ponto de corte para proteinúria do ponto de vista da predição de desfecho. Classicamente, a gente usou o nível de 1.000 miligramas, 1 grama em 24 horas, né, 1 grama na relação PC, como um divisor de água. Isso tem sido discutido, tá? Muita gente já advoga o ponto de corte aí de 500 miligramas em 24 horas como uma baliza para você indicar a biópsia ou não. Um outro fator é a hipertensão, mas aí principalmente aquela hipertensão de controle mais difícil. O outro é a alteração da função renal, medida pela creatinina sérica / taxa de filtração glomerular. Então esses são os principais norteadores, preditores aí de risco, tá? Para indicar a biópsia. Beleza. Então, na minha prática, cara, eu tendo hoje, a minha tendência, aí uma opinião, tá? É de biopsiar pacientes com proteinúria acima de 500 miligramas em 24 horas. É óbvio que não é um número isolado, de maneira alguma, mas eu tenho uma tendência de já indicar biópsia para esses pacientes. A gente vai falar a seguir do porquê, e eu imagino a sua resposta, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que talvez uma grande mensagem da prática é não usar o número como um balizador engessado. Ah, não, deu 600, eu vou biopsiar, ou deu 400, ou chegou com 1.500, eu já vou biopsiar. Será que não vale a pena fazer alguma coisinha antes do ponto de vista, tanto não do ponto de vista de tratamento conservador, seja ele medicamentoso ou não? Então, isso talvez seja o meu grande medo, que eu vejo as pessoas muito obcecadas por um número e, na realidade, até com um certo receio, né? Nossa, deu proteinúria 1,5 grama.
Então, eu tenho que biopsiar, mas às vezes elas não sabem nem por que elas estão biopsiando. E aí minha pergunta em seguida vai para aí. Para que você vai biopsiar esse paciente? Qual que é? Porque afinal de contas, ok, deu nefropatia pela IgA. E aí? Então, né, então, assim, como regra geral, a biópsia ela só deveria ser indicada se ela muda a sua conduta. E a conduta, que por conduta, entenda-se duas linhas de atuação médica, vamos chamar assim. A primeira é dois olhares de atuação médica. O primeiro é o prognóstico. Nós médicos, a gente está muito ligado ao olhar terapêutico, né? A gente é muito treinado para o lado terapêutico, mas o prognóstico ele é muito importante, cara. Principalmente para quem está do outro lado. Saber como a doença vai evoluir é um desejo absolutamente natural do paciente, e a biópsia, sobretudo depois do refino que a classificação Oxford, que a gente vai conversar um pouco mais à frente, veio trazer, ela melhorou muito a acurácia preditora. Os parâmetros histológicos, junto com dois parâmetros clínicos, que é a proteinúria e a taxa de filtração glomerular, melhoraram muito a predição prognóstica desse paciente. Não que isso vá determinar, né, de maneira dicotômica quem vai ser tratado ou não, quem você vai imunossuprimir ou não, não é isso, tá? Mas você ter uma ferramenta prognóstica mais acurada, ela é muito importante, porque muda a sua atenção, você vai ter um olhar diferente, você vai acompanhar esse paciente mais de perto, talvez você vai ter um ponto de corte para pressão arterial um pouco mais estrito, mais rigoroso. Então, assim, o plano terapêutico, né, o plano de cuidado com esse paciente, ele vai, obviamente, ser diferente. E nesse aspecto, se a gente já puder falar um pouquinho da classificação, a classificação Oxford, ela trouxe um refinamento muito importante, sobretudo depois da segunda revisão, só para a gente fazer uma pequena revisão dessa classificação. Durante muito tempo, né, Neto, a gente tinha aí preditores histológicos da evolução mais ou menos definidos, mas sem validação em estudos apropriados para isso. Até que essa classificação ela foi proposta, ela tem sido validada aí em várias populações, e a partir dela a gente começou a montar scores de predição bem mais acurados. Existem dois principais, oriundos de uma coorte japonesa e uma coorte chinesa. A gente consegue isso em ferramenta de celular, se baixa aí gratuitamente aí para QXCalc. secular, QXCalc ele tem, por exemplo, e são ferramentas muito fáceis de usar, e que essa classificação histológica mais precisa facilitou muito a nossa vida. Então, assim, eu tenho hoje ferramentas preditivas bem mais robustas para desenhar meu plano terapêutico. E eu acho que você comentou bem, para mim, a grande indicação dessa biópsia, quando, por exemplo, a proteinúria se mantém, realmente é o prognóstico, e desde que você use a ferramenta correta, né? E tem mais ou menos aí uns 2 anos que foi publicado um belo score prognóstico, com uma bela acurácia, com a área sobre a curva ROC, se eu não me engano, próximo de 0,8, então que nos dá realmente uma ideia muito importante de como é que vai ser a evolução para aquele paciente, e é isso que você falou, né? Você acaba, de uma certa maneira, colocando a verdade para aquela pessoa, e o quanto que aquilo ali pode efetivamente impactar a sua vida em termos, principalmente do ponto de vista de prognóstico renal. A ferramenta estatística C, né, tão oriunda do estudo japonês, que é o que a gente mais usa, ela tem uma área subarcúrula de 0,88, cara. Então é até maior do que eu lembrava. É bem robusta mesmo, sabe? Então, lembrando, eu só queria, então, assim, a gente pode falar um pouquinho da classificação de Oxford? Claro. Então, você indicou até a biópsia... porque é o seguinte, eu acho que para as pessoas entenderem, porque até sair desses scores, a gente usava a classificação de forma isolada, né? De repente, a gente conseguiu mesclar isso tudo e olhar para várias variáveis meio que ajustadas, tendo uma autoacurácia para prognosticar, que é literalmente dar um diagnóstico no futuro, né? Que não é definitivamente uma coisa fácil. Exato. Embora ela não seja dicotômica do ponto de vista da escolha terapêutica, ela ajuda, como eu vou
depois tentar delinear para vocês. Mas, por exemplo, essa classificação, ela originalmente se baseou em 4 elementos que a gente já usava muito aí na prática clínica, né? Era a avaliação do mesanjo, então como é que estava aí a proliferação, a expansão mesangial, a gente sempre usou isso. Como é que estava o grau de esclerose glomerular, isso também a gente sempre valorizou esse achado. Como é que estava o túbulo intertício e como é que era a proliferação de células não residentes, né? A inflamação endocapilar. Então são 4 parâmetros que classicamente a gente sabia que tinha importância. O que o Oxford fez? Parametrizou isso. Então tentou encaixotar esses parâmetros, dar uma pontuação de maneira a partir de uma avaliação semi-quantitativa para cada um deles, de modo que essas ferramentas histológicas pudessem, como eu disse, ter poder de predição. Então, olhava o mesanjo, olhava a esclerose glomerular, olhava o túbulo intertício, aí a gente copiou muito do que o Banff já fazia, né, então, no transplante renal, e olhava a proliferação endotelial. Essa classificação já se mostrava bastante robusta, né? Então, principalmente o componente de esclerose, que é o S aí do acróstico, né? E o componente T, que é a fibrose, é o IFTA, né? A fibrose túbulo intersticial. Esses 2 parâmetros em particular tinham um poder de predição aí bastante grande, o que nos parece bastante óbvio, né? Quanto mais cicatriz, quanto mais esclerose tiver no glomérulo, tanto pior a evolução, e quanto maior a atrofia túbulo intersticial também, tá? Só que o Oxford, ele parametrizou isso. Do ponto de vista da proliferação endocapilar, isso é um dado interessante, né? Então, que no estudo original, isso não teve poder de predição. E a gente imaginava, quando a gente leu o trabalho a primeira vez, né, a expectativa é que essa proliferação endocapilar ela pudesse ter uma conotação prognóstica muito importante. A gente sabe a importância disso, né? O impacto que isso tem aí na evolução dos pacientes. É porque a maioria dos pacientes que tinham proliferação endocapilar, que fizeram parte do estudo que originou a classificação de Oxford, estavam usando imunossupressor. Então isso aí meio que falseou os resultados, tá? Essa classificação ela foi revista depois, porque a gente sabia que além desses 4 componentes do MESH, tinha mais um, que nós sempre valorizamos, né, Netão? Que era a presença de crescente. E não necessariamente de uma forma crescente, que é mais 50% dos pacientes acometidos, mas só pelo fato de ter crescente, a gente via os pacientes evoluírem pior. Então, Oxford foi revisado em 2016, e nessa revisão eles fizeram 2 coisas de maneira resumida. Eles refinaram o componente E de proliferação endotelial para tentar captar o poder prognóstico disso, e incluíram aí na classificação o C de crescente. Então, trazendo para nós aí um pouco mais de conforto na hora de predizer do ponto de vista histológico. A gente sabia que isso fazia mal, tanto assim que do ponto de vista terapêutico, né, a gente vai comentar isso na frente, quando a doença é crescente, você tem aí uma tendência a tratar de maneira diferente, e a classificação de Oxford vem trazer isso para a gente. Então, hoje ela não é mais MESH, ela virou MESH-C, e o C aí é de crescente, tá? Então, entenda que a gente tem aí, dentro dessa histologia, algo que reflete proliferação / inflamação, que seria o E, o M e o C, e você tem, na verdade, algo que reflete fibrose, cronicidade, que é o S de esclerose glomerular e o T de atrofia túbulo intersticial. Então, existe um balanço entre eventos inflamatórios proliferativos comparados com eventos pró-fibróticos. Então, eles estão aí representados na classificação de Oxford modificada em 2016. E eu acho que o recado está dado. O que me incomoda na liberalidade dos japoneses é biopsiar por biopsiar muitas vezes. Mas na hora que você tem realmente uma ideia de biopsiar, pensando em prognosticar, tendo ferramentas à mão já para isso,
isso me torna um pouco mais liberal. Eu não vou te ser sincero, eu tendo a biopsiar assim, realmente se a coisa se mantém, não tendo a ser hiperreativo de cara, não. O tempo vai nos dizer aí o que vale a pena, o que não vale. Ô, Fernando, a gente falou um pouquinho desse braço, você já até citou, de uma certa maneira, essa relação aí da nefropatia pela IgA, na realidade, talvez da IgA em algumas situações associadas à doença celíaca, mas tem algumas outras doenças que também podem se apresentar com o depósito de IgA ali, e existe essa dúvida se aquilo ali seria simplesmente um marcador, por exemplo, da cirrose, ou se há algum efeito patogênico. Você acredita que, a despeito da causa, IgA no mesanjo é igual a doença ativa, potencialmente ativa? Não, parece que não, né? Então, em algumas condições secundárias, a clássica talvez seja a cirrose, né? Ali parece que é de fato um epifenômeno. E o que sustenta essa hipótese do depósito de IgA como um epifenômeno? É o transplante, cara. Então acontece quando às vezes você pega um rim, um doador cirrótico com depósito de IgA e usa aquele rim para transplantação e acompanha a evolução histológica no receptor, teve gente que fez isso, com o tempo vai havendo um clearance, um clareamento daqueles depósitos de IgA. Eles não têm uma conotação de patogenicidade no enxerto a partir do momento que o enxerto foi retirado daquele ambiente cirrótico, entende? Falando a favor de que esse depósito seja apenas um epifenômeno. Beleza. Fernando, muita gente tem dúvida com relação a alguns testes que, de uma certa maneira, apareceram aí. Por exemplo, biópsia de pele, pesquisa de IgA polimérica, a própria pesquisa de IgA no sangue. Você tem alguma experiência e você vê algum tipo de utilidade para esse tipo de teste? Ou eles são inúteis? Então, assim, no estado da arte, vamos chamar assim, né, eles são inúteis, tá? Eu até acredito que biomarcador a gente vai evoluindo com o tempo, mas até o momento a gente não tem nenhum, nem a dosagem de IgA sérica, nem subtipos. Para o diagnóstico de nefropatia pela IgA é absolutamente fundamental a biópsia renal e o CADI. A audiência nossa também é uma audiência super atualizada. Acabou de sair o CADIGO de 2020 de glomerulopatia. Esse é um ponto que eles colocam lá. Para que você faça o diagnóstico de glomerulopatia pela IgA, você precisa da biópsia. Então, nem aquele paciente que tem hematúria microscópica, hematúria barra proteinúria, com IgA sérica elevada, você não pode presumir que é um diagnóstico de glomerulopatia pela IgA. Você precisa do dado histológico para o diagnóstico. Ótima pergunta. Muito bom. Outra dúvida que eu acho que é bastante frequente é o diagnóstico diferencial. Então a gente tem classicamente aí membrana fina, Alport, em algumas situações menos frequente, membrana proliferativa. Você consegue de uma certa maneira enxergar algum tipo de dado, seja ele laboratorial ou clínico, que consiga te determinar assim, ou não, isso aqui eu vou evitar de biopsiar ou vou ser mais... vou ter uma fã maior do que aquilo que você já falou? Então, isso na verdade, outra pergunta bem interessante, né? Então, eu vou pegar dois ganchos, assim, do ponto de vista prático, para a gente discutir essa proposição sua. A primeira, em relação ao diagnóstico, quando você tem o cenário de hematura glomerular isolada, tá? Aí você tem três grandes diagnósticos diferenciais. A glomerulopatia pela IgA primária, a doença da membrana fina e a nefrite hereditária, também conhecida como doença de Alport. São os três principais diagnósticos iniciais. Existem coisas que são clássicas, né? A história familiar positiva na nefrite hereditária, no Alport, a ausência de proteinúria na doença de membrana fina, a eventual presença de surtos de hematúria macroscópica precoce pós-infecção de via aérea, né? Então, IgA, isso eventualmente acontece em um percentual relativamente pequeno dos pacientes. Então, ele tem uma infecção de via aérea, 2, 3 dias depois tem um surto de hematúria
macroscópico, isso é sugestivo de nefropatia de IgA, mas eu te diria que essa distinção ela tem uma conotação um pouco mais didática, porque esses quadros, eventualmente, eles se superpõem. Por exemplo, glomerulopatia pela IgA familiar, isso existe. Então, às vezes, se você confia só no heredograma, você pode presumir um diagnóstico errado. A benignidade, falta de proteinúria na doença da membrana fina, às vezes ela é enganosa, a membrana fina, às vezes, ela pode cursar com proteinúria de pequena monta, mas às vezes naquela mesma faixa da IgA de curso benigno. Portanto, essas características elas não são absolutas, elas podem te ajudar a predizer a probabilidade pré-teste do que você vai fazer daí para frente. E nessa tomada de decisão inclui-se eventualmente, como a gente conversou, biopsiar ou não, tá? Então, nessa probabilidade pré-teste, você usa essas características para mensurá-la, mas não é nada absoluto. Outra coisa, Netão, que é muito clássico aí, sobretudo nos livros, textos aí de nefrologia, é o consumo do complemento. Isso é uma coisa interessante. A nefropatia pela IgA, classicamente, é tida como uma doença que não consome complemento, correto? Certo. Mas olha naquela tétrade etiopatogênica que a gente conversou. Nós estamos falando, na verdade, de um dímero de imunoglobulina, né? Ou IgA1 com IgA1, ou IgA1 com IgG, se depositando num receptor de macrófago, lá no macrófago, que é o receptor da transferrina. E esse complexo pode fixar complemento. Então, a doença pela IgA, ela pode ser uma doença normocomplementêmica, mas o complemento, de certa forma, ele participa da julgada. E qual que foi a diferença? Por que esse consumo não acontece como as doenças classicamente hipocomplementêmicas? É pela via do complemento que isso acontece, né? Então, vocês vão lembrar que você tem, na verdade, 3 vias do complemento. A alternativa ou alternada, a via clássica, e tem uma outra via, que é menos comentada, mas ela tem ganhado cada vez mais importante, que é a via da lecitina. A lecitina, ela funciona de maneira muito parecida com a via clássica do complemento. Então, do ponto de vista de modelo, lembra ali do lúpus, que é o clássico de ativação da via clássica, a via da lecitina é parecida com isso, só que a lecitina é uma molécula de reconhecimento de padrão que reconhece esse dímero anômalo depositado no glomérulo. Então, fixa complemento e inflama. Só que não consome o complemento sérico de maneira tão intensa quanto as outras duas vias. Então, o complemento ele participa dessa condição. Então, essa distinção que a gente sempre estudou, eu acho ela muito artificial e no futuro, na medida em que a terapia do complemento ela for avançando, eu acho que essa distinção pode ser até contraproducente do ponto de vista prático, entende? Então, nefropatia da IgA também tem participação do complemento, mas é pela via da lecitina. Tanto que, eventualmente, a gente vê isso na imunofluorescência, né? Exatamente. Isso aí. Ô, Fernandão, uma apresentação sistêmica da nefropatia da IgA é a púrpura de Renox-Schlein. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal se tem alguma peculiaridade, o que a turma tem que ficar atento com relação a esse acometimento global. A púrpura de Renox-Schlein é uma outra doença, né? É a forma sistêmica da doença. Na verdade, ela é uma vasculite, né? É uma vasculite leucocitoclástica do ponto de vista histológico. Aí você falou um pouco de biópsia extra-renal, né? Aqui é um cenário onde isso eventualmente pode acontecer, você biopsiar uma púrpura e ela corar IgA numa imunofluorescência ou num imunistoquímico, isso pode te ajudar no diagnóstico, até de forma menos invasiva, mas aí o quadro ele é um quadro diferente, geralmente você tem aqueles sintomas de vasculite, né? Então, fadiga, astenia, piora de estado geral, febre, artralgia, dor em membro inferior, crises de dor abdominal, principalmente na população mais jovem, e púrpura palpável, que do ponto de vista histológico, uma púrpura é uma vasculite leucocitoclástica, predominantemente localizada em membros inferiores. Mas é uma vasculite. E é dessa forma que a gente vai acabar tratando, tá? Beleza. Então, nós estamos caminhando para o final, temos mais uns 5 minutinhos aí.
E eu não queria entrar nesse primeiro momento para falar de tratamento, deixar para a gente falar de tratamento, que é um belo capítulo, na semana que vem. Você tem alguma coisa específica aí que a gente tenha passado de uma maneira mais superficial que você queira comentar? Ou você acha que o recado está dado? Olha, então acho que de maneira geral o recado é esse, lembrando que a doença ela tem algumas. Eu estou me lembrando de um caso que eu tive de um surto, um paciente com IgA. Esse caso é interessante, ele fez teve uma infecção de via aérea superior, fez um surto de hematúria macroscópica e fez uma IRA. Fez uma IRA relacionada a esse surto de hematúria macroscópica. O paciente se recuperou, mas esse é um paciente que a gente sabe que eventualmente pode evoluir mal. Uma outra coisa interessante, do ponto de vista de prognóstico, né, é a questão da hematúria microscópica, tá? A hematúria microscópica ela tem conotação prognóstica, ela é pior do que a macro em geral, não essa que dá IRA, mas ela tem uma conotação prognóstica pior. E na coorte de validação japonesa do preditor de risco, ela foi incluída como um dos parâmetros, cara. Na verdade, aquela coorte tem vários, depois eles refinaram para ficar uma coisa aplicável à prática clínica, mas a hematúria microscópica era um deles, entende? Então ela pode ter uma conotação prognóstica. Então não fica olhando de maneira muito tranquila para aquele paciente que só tem hematúria. Eu acho que até um resumo da ópera: pressão arterial, função renal, proteinúria, e se você tiver a biópsia, isso aí vai te nortear bem em relação ao prognóstico do seu paciente, usar a ferramenta que tem disponível aí com uma alta acurácia para tal, e semana que vem a gente conta o que fazer em termos de tratamento, tanto tratamento farmacológico, imunossupressor, não imunossupressor e não farmacológico. Pode ser? Beleza, show de bola. Muito bom. Turma, fica aqui mais uma vez o convite para, nos dias 28 e 29, o nosso Nefro Expert, evento que vai ser presencial. Médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, quem trabalha, tem interesse na nefrologia, todo mundo está convidado, basta se inscrever direto aqui, manda os dados pelo link que está no perfil aqui da Nefro Academy. A Flávia, que trabalha conosco, vai entrar em contato com você, vai passar todos os detalhes. Vocês têm até sexta-feira para aproveitar esse segundo lote. Está acabando, depois só tem mais um pouquinho de vaga aí para o último lote que a gente deixou. E eu tenho certeza que vai ser um evento imperdível, tanto do ponto de vista técnico quanto de network. Vamos trocar muita ideia, vamos estar lá, eu, Dr. Fernando, Eduardo Rocha, Daniel Mendes, Fabrício, o Flávio Barros, então muita gente, e um convidado especial que eu ainda não anunciei e que só vou anunciar. Esse vai ser top, hein, cara? Esse, assim, eu bati o martelo hoje, o cara vai. O cara vai? O cara vai. Eu consegui um espaço na agenda do homem. E ele vai estar lá conosco também, mas esse só vai saber quem estiver lá no dia. Beleza? Beleza, Netão. Galera, fiquem com Deus. Até semana que vem. Deixa aqui pra gente marcado se você gostou, se você não gostou. Manda pergunta. Marca alguém aqui da área, algum profissional de saúde que tem interesse na nefrologia. É muito importante, esse conhecimento aqui é para ser massificado. Combinado? Valeu, turma. Grande abraço. Valeu, valeu. Um abraço, até a próxima. Tchau, turma. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!